Agora na 105.9, o programa Sintonia Cultural. Bom dia, você está ligado no Sintonia Cultural. Hoje nós estamos com Juan Santos, professor de jiu-jitsu, amante da fotografia. Fale um pouco de você, sua família é de Cachoeira? Bom dia para quem está ouvindo a gente, bom dia para você, Júnia, e o pessoal que está no estúdio. Minha família é de Cachoeira, sim, meu pai de sangue não, mas a minha mãe é aqui da roça, de Caneleiras, para cá de São Miguel. Então parte da minha família é daqui, sim. Desde sempre? Desde sempre, desde muito tempo. Desde quando vinham em lombo de burro pra cidade. Quer dizer que não tem nada de oriental aí por esse seu amor aí de jiu-jitsu? Por parte de pai, sim. É que de sangue, eu sou filho de libanês. Mas eu fui criado por um brasileiro. Mas tem essa carga genética, sim. Libanês, olha só. A gente não imaginava. E qual que é a sua formação? Então, hoje eu sou professor de jiu-jitsu. Esse é meu foco, minha formação, como eu descrevo a minha profissão. Eu tenho várias outras atividades. Mas você se formou em educação física? Não. A formação minha é exclusiva na luta mesmo. Na eu luta até brinco mesmo. Que praticamente algumas faculdades, mestrado, se for somar todos os anos que a gente treina para conseguir chegar numa faixa preta, e no jiu-jitsu é um pouco diferente da maioria das artes marciais. Demoram no mínimo 10 anos para pegar a faixa preta. Muito tempo. Bastante. Mas é uma especialização, é uma dedicação que às vezes nem outras faculdades têm, né? Porque o esporte você tem que se dedicar muito. E aquela vivência de tatame, ela exige muito de disciplina, atenção, foco, E outra, no jiu-jitsu só pode pegar faixa preta a partir de 21 anos. Ou seja, uma obrigatoriedade, mesmo sim. que a pessoa já tenha estudado 10 anos e tenha, sei lá... 16 anos, por exemplo, o máximo que chega era uma faixa azul, que seria a segunda faixa do jiu-jitsu, entendeu? Mesmo então, que ele já tenha treinado 10 anos. Pode treinar o que for, porque no jiu-jitsu você tem que ter maturidade e técnica, não só técnica. E maturidade mental. Isso, porque você vira exemplo. Né? Então, até aqui sendo um programa cultural... as pessoas podem estranhar um pouco, né, um professor de jiu-jitsu, mas essa convivência nossa nas artes marciais traz muita sensibilidade em muitos aspectos. Então, tanto é que eu tenho vários alunos que são fotógrafos, trabalham como filmmakers, alguns são câmeras, pessoas que pintam, escrevem. Então, são pessoas que praticam arte marcial, são pessoas sensíveis. Então, mas quando eu falo de um programa cultural, a cultura não é somente a música, a arte, as artes plásticas. É também a cultura de um povo como um todo, como no seu esporte. E os orientais, eles são muito sensíveis, né? Sim. Então, eles têm as artes marciais, não tem só a ver com o corpo. Tem a ver com a alma também, né? Muito, e eu acho assim, a pessoa quem tenta entrar expor a sua cultura, a sua arte, dentro de uma caixinha de regrinhas, fica uma coisa muito comercial e nada artística, na verdade. Agora, a pessoa quando tenta colocar a sua cultura, a sua arte, tudo em cima da sua vivência, aí sim fica uma coisa muito mais artística. Eu não sei se eu estou sabendo me explicar, mas sim. É diferente. A pessoa que fica preocupada em ser engessado, eu creio que não é arte de verdade, fica uma cultura comercial. Exatamente. Porque não é uma coisa só a pessoa, o indivíduo. Não, o indivíduo é várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você... eu só sou... professor de jiu-jitsu, eu só sou fotógrafo, eu só sou músico. Ninguém é só uma coisa. Não, e quando a gente tenta, por exemplo, eu oriento alguns alunos quando eu vejo que está numa situação mais... um foco excessivo. Como é que é foco excessivo? Como é que eu vou explicar? É assim, a pessoa às vezes fica tão bitolado em fazer só aquilo, que ela se sente amordaçada, na verdade. Porque, às vezes, uma atividade não consegue extrapolar tudo que ela tem para expor. E a arte, a cultura, ajuda nisso. Então, às vezes, a pessoa está se sentindo uma angústia
né? Essa angústia, uma dica para quem está ouvindo, tenta extrapolar isso com alguma forma de arte. Não precisa ser fotografia, não precisa ser só vídeo, que hoje em dia todo mundo tem um celular, fica fácil. Mas outras maneiras também. Tenta desenho, isso, ou mesmo a contemplação. É verdade. Contemplar arte, natureza, qualquer coisa nesse sentido vai fazer muito bem. Mas você foi para a fotografia? Eu gosto de fotografia, eu trabalho com fotografia, sim. Não, na verdade eu não trabalho. O único trabalho que eu faço de fotografia hoje é fotografia estilo, que a gente fala. Eu fiz alguns trabalhos em cima de produtos e tal. A fotografia que eu faço hoje é mais nesse sentido que eu te expliquei. É mais comercial? Não, ao contrário. É não comercial, é mais para extrapolar aquilo que eu tenho vontade de expor, que eu gosto. Eu tenho muita coisa que nunca foi publicada em rede social nenhuma, mas é para mim. Então, fotografia, eu não trabalho, eu não sou profissional da área. Eu trabalho mais com vídeo, né? Para ir para trabalho mesmo, para um ganho, isso, uma sobrevivência. Isso, eu tenho um ganho dentro da área de vídeo. Então, assim, atualmente eu faço algumas filmagens em cima de esporte de aventura. Né? Eu tenho uma empresa de São Paulo, a Pulsar Filmes. Hoje, antes tinha uma outra, mas agora é mais eles que estão me chamando para fazer filmagem de corrida de aventura, corrida de montanha. É bem interessante, é bem diferente esse estilo de corrida. E é um trabalho divertido, né? Muito divertido e dá para você expor a arte mesmo. Tanto é que a pessoa de São Paulo que me chama, ele chama cada pessoa que vai filmar esse evento com um perfil bem diferente, porque ele quer ter olhares diferentes de cada câmera. Então, para não ficar uma coisa muito padrão, muito igualzinho. Né? E fiz alguns comerciais também, alguns comerciais para TV, cheguei a filmar alguns, fiz edição também, mas enfim, a parte comercial é mais na parte de vídeo mesmo. Mas como você mesmo disse, assim, todo mundo tem uma câmera, todo mundo sabe fotografar, filmar, etc. Sim, sim. E aí, quando você está trabalhando, existem muitos desses amadores, que não é a palavra amador, né? Não é a palavra aquele que gosta, mas é o quem tem uma máquina e que está, de uma certa forma, atrapalhando o seu trabalho. Como é que você consegue driblar isso? Então, por exemplo, eu fiz um trabalho recente numa tribo indígena. Então, tinha muita coisa interessante para a gente filmar. Inclusive na hora que tem um ritual que eles fazem, que cantam, e é bonito demais a cantoria deles, com alguns instrumentos de percussão. A voz das mulheres dá uma vibração diferente. Vibração que eu digo no sentido de vibrar o ouvido, a energia. Não é só energia, você sente uma vibração de verdade. Treme, sabe? É muito forte a voz delas. E às vezes eu tava querendo filmar aquilo e entrava uma pessoa na frente, querendo registrar também, e acaba atrapalhando. Mas eu também vejo assim, não adianta o fotógrafo, o filmmaker ficar reclamando, né, o cinegrafista que seja. É que cinegrafista eu não falo por quê? Porque cinegrafista é cinema, mais ligado a cinema. Cinema é tudo muito bem planejado, então não tem essa possibilidade de incomodarem. Mas quem filma evento, ou seja casamento, qualquer coisa nesse sentido, não vai conseguir mais fugir dessas pessoas que querem registrar também. Porque ninguém faz por maldade. Às vezes, muitas pessoas são inconvenientes, mas não por maldade. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Ou a gente aprende a lidar com isso ou vai viver reclamando. Eu acredito que existem duas possibilidades. Ou a gente aprende a lidar com isso e vai, com o tempo, aprendendo a até compor essas pessoas na cena, né? Ou então as pessoas vão se tornar um pouco mais educadas, ter um pouco mais de sensibilidade. Tem várias outras coisas no mundo que se a gente for olhar para trás, aí as pessoas não eram inconvenientes, né? E mesmo com o cinema, né? As pessoas fugiram do primeiro trem que foi para cima delas. Sim, né? sim. E agora não, todo mundo entende que é daquele jeito. Com certeza. E coisas, por exemplo, vou dar uma viajada aqui, mas vou arrumar um exemplo bem fora desse contexto, mas que eu acho que vai dar para explicar bem. Cigarro. Eu lembro, quando eu era criança, as pessoas fumavam cigarro dentro de um ônibus. Hoje em dia não é nem só por lei, porque mesmo ônibus privado, coisa e tal, as pessoas não fazem mais isso. Não a maioria. Existe um mal educado ou outro que fuma num ambiente inadequado. Mas, em geral, as pessoas vão criando esse consenso de o que é agradável, o que é desagradável. E essa história de celular, às vezes nem só celular, tá? Tem gente que leva câmera mesmo e fica entrando na frente.
eu acho que vai chegar num ponto que vai diminuir isso, as pessoas vão tomar mais cuidado, pela consciência, não na questão só de educação. Educação, muita gente tem educação, mas às vezes não tem consciência que tá incomodando. Também. E eu acho também uma outra coisa é que as pessoas deixam de apreciar o espetáculo para ficar filmando. Sim. E mesmo quando é um filho, é um amigo, é um parente, não tem aquele prazer de apreciar. Eu acho que isso é um pouco um desperdício. Júnia, isso é com todo mundo. Eu vou fazer uma confissão pra você. Eu amo natureza. Eu gosto demais. Eu gosto de viajar. Eu viajo pouco porque sai caro, mas um pouquinho que eu consigo, eu viajo bastante. Por perto que seja. Por exemplo, aqui de Cachoeira Paulista até o Ibama de Passa Quatro, que é um lugar que eu gosto de frequentar, são 40 minutos. Muitas pessoas aqui não conhecem, não pagam nem pra entrar e é lindo lá. Mas enfim, eu muitas vezes me pego mais preocupado em registrar a cena do que contemplar a paisagem. Então, do mesmo jeito, igual você arrumou um exemplo que as pessoas não apreciam o espetáculo, às vezes a gente não contempla tantas outras coisas. O próprio filho. Às vezes a pessoa quer tanto registrar o filho fazendo alguma coisa que deixa de aproveitar o momento, deixa de dar um sorriso. Às vezes a criança está lá fazendo uma coisa bonitinha, engraçadinha, e o pai ou a mãe sisudo, preocupado com a câmera, com o celular, o que seja. A câmera é pior ainda, né? Porque tem gente que hoje em dia está comprando câmeras que são próximas das profissionais e não sabe lidar, e fica apanhando para ela e não aproveita nada mesmo. E quer aprender ali no momento, então aí piorou, né? Sim, estraga o passeio da família. Então, nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos em alguns minutos. Sintonia Cultural na 105,9. Então, aqui na Coxia, falando com o Juan Santos, que é o nosso convidado de hoje, a gente começou a falar um pouquinho de política. E você foi candidato a vereador nas eleições passadas. Qual era o seu objetivo em relação à cidade ao entrar na política? E você pensa em se candidatar futuramente? Então, a política foi o seguinte, eu sou completamente apaixonado por essa cidade, né? Como eu disse, minha família é daqui. Eu nasci em Lorena, mas eu vim novinho pra cá, né? Minha mãe é daqui de Cachoeira, minha família tem raiz muito forte aqui na cidade, apesar de não ser conhecido, porque aqui as famílias são conhecidas pelo sobrenome. A minha família é muito humilde, né? Meu avô, o João Paraguai, era pouco conhecido, ele vendia farinha, enfim, pessoas muito humildes, mas pessoas de grande caráter, índole. E quando eu pensei em contribuir na política, era nesse sentido de contribuir, que eu tenho algumas ideias sobre coletivos, sobre várias pessoas participarem de uma escolha, de consenso. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Para escolher filme, entre eu tenho 3 filhos, né? Entre eu e meus 3 filhos, a gente não faz votação, né? A gente faz o consenso. O que seria isso? A votação, somos em 4, correto? E às vezes minha namorada tá junto, seria 5. Se 3 escolherem um filme, 2 vai ter que assistir um filme inteiro sem gostar dele, correto? Uhum. O que é o consenso? O consenso a gente demora muito mais tempo para decidir, porém todos vão assistir o filme que gostam. Na política eu vejo que, desculpa até fazer esse comparativo tão tosco com uma escolha de filme, mas eu creio que na política acontece muito isso. As pessoas se preocupam em agradar uma maioria, e agora também tem umas pessoas que brigam por minoria. Eu acho que não é por aí. Eu acho que as pessoas têm que achar o consenso, aquilo que menos vai afetar as pessoas. Eu não tenho que obrigar as pessoas a passarem por situações, a ter que engolir decisões. Não, então eu queria levar mais isso, mas respondendo a última etapa da sua pergunta, dificilmente eu me candidato. Eu não vou falar que não, porque é feio, de repente acontecem situações completamente avessas de hoje. Se eu tivesse que dar a resposta hoje, não seria candidato de jeito nenhum, não apoiaria nenhum candidato. Por exemplo, para o ano que vem eu não tenho candidato, né, para as presidenciais. Não, eu tenho uma tendência, né? Eu tenho uma afinidade com uma pessoa, porque eu conheço ela pessoalmente, uma pessoa que é presidenciável, mas isso não quer dizer que eu não tenha a mente aberta. Minha mente está aberta para ouvir as propostas, e mesmo porque às vezes as pessoas são ideais
para outro momento e não para aquele momento que você acha que tem que ser. Assim como eu também, acho que eu não ganhei, para a população eu não era o ideal para aquele momento. Ótimo, eu aceitei isso numa boa. Isso é que é o importante, porque as pessoas perdem em qualquer situação da vida, não só na política, né? Sim. Mas elas perdem e depois elas querem dar rasteira, querem brigar. E a violência está muito ativa. Nas palavras também. Eu vi pessoas falando que o povo cachoeirense vai ter que pagar por isso. Eu disse não, o contrário. Pessoas assim, que nem eram do meu grupo partidário lá, que era até meio que de oposição, mas também perdeu. O que acontece? Veio falar pra mim que o cachoeirense vai ter que pagar o preço pela escolha. Falei, não, são pessoas muitas vezes que não têm a oportunidade de ter acesso que todas têm. Então, por exemplo, eu não sabia que em Cachoeira tinha esgoto a céu aberto. Eu fui num bairro, eu não lembro o nome do bairro, não sei se era Vargas dos Cunha, acho que não é Vargas dos Cunha, pelo seguinte, entre o Embaú é para um lado, onde tem o Lar das Crianças, e esse bairro do outro lado. Eu fui lá, tinha esgoto a céu aberto. Então são questões que você descobre que a cidade não é homogênea. Não. Né? A cidade ela tem uma diversidade gigantesca de cultura, conhecimento, de profissões, de religiões. Então, assim, você não pode desejar o mal para uma cidade inteira. Não, e nós temos que torcer para que seja bom, né? Sim, porque você está torcendo pelo errado, ou que Cachoeira vai ter que pagar. Aí todo mundo, né? Eu, você, todo mundo. Eu quero que então nós temos que torcer para que seja uma boa política e que as pessoas vivam bem, né? Sim, apesar de ser do esporte, né? Eu gosto, você sabe, melhor do que muitas pessoas, que eu sou muito ligado à cultura, eu gosto demais. Um dos meus sonhos é que a cultura de Cachoeira seja cada vez mais exaltada. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu estava em São Luís do Paraitinga. Eu nunca tinha ido. Aí teve um festival lá de cinema e cultura, e misturaram bastante coisa. Uma cidade pequenininha, mas tem muitas coisas. E eu fiquei impressionado, não só com a quantidade, como Paraty, por exemplo, que tem muita coisa também, porém, com a identidade que eles têm. Eu nunca vi nem em outras cidades que respiram cultura, como acabei de usar o exemplo de Paraty, que tenha a valorização da própria cultura. Então tem muitas cidades que têm a cultura bem aflorada, porém é tudo importado. Nada contra isso. Mas eu admirei muito São Luís do Paraitinga porque eles valorizam demais tudo que é deles. Não é que eles se fecham, eles não se fecham. Tanto é que quando você vai conversar com as pessoas, são pessoas de cabeça aberta. Porém, o cinema, eu fui assistir apresentações de cinema lá, produzido lá mesmo. Uhum. Então, assim, eu acho que o que falta para Cachoeira é valorizar a própria cultura. Eu acho que Cachoeira ainda não tem uma identidade. Pela falta de união, porque possibilidade tem. Não, tem muitos na cultura músicos, e no esporte, viu, Júnior? Tem muitos músicos, tem muitos escultores, tem muitos artistas plásticos. Mas tem pouca união. A gente ouve falar muito pouco dessas pessoas. E assim, existe uma elite em Cachoeira ainda que se fecha, não por maldade, são questões que foi vindo de anos e anos e anos e não sabe abrir. Dentro do esporte também acontece isso. Eu fico sempre enfatizando para os meus alunos mais graduados que a gente tem que estar sempre aberto à equipe, porque existe uma tendência a fechar panelinhas, até na hora de uma roda de conversa. E no esporte não é diferente essa coisa de valorizar o que vem de fora não, viu, Júnior? Porque assim, nenhum atleta nosso é valorizado se ele fizer um trabalho social, por exemplo. Ninguém enfatiza isso. Se ele ganha um campeonato para fora, aí sim, aí ele é exaltado. E o que eu vi em São Luís do Paraitinga é que não importava a conquista, o que importava mais era a capacidade de expor as suas ideias, de valorizar, de engrandecer mais a própria cultura. E eu acho que a Cachoeira tem condições de fazer isso sim. Nós estávamos conversando com o Roberto Mendes, ele veio aqui fazer uma entrevista conosco, e nós comentamos que nos anos 1970... foram os anos de glória de Cachoeira Paulista. Tinha festivais de música, festivais de teatro, exposições. O clube literário era um clube literário também e fazia muitos eventos de teatro. Então, Cachoeira era um lugar onde as pessoas de toda a região vinham e falavam muito bem. Então, a gente não sabe como isso decaiu
E como fazer para voltar essas pessoas a acreditarem que elas são muito boas, né? Porque o artista também é muito humilde, né? Ai, não, eu não sou tudo isso. Quem era o Nelson Lorena. Tem essa humildade que não... Que às vezes não é muito boa. Você já ouviu a explicação pra você ver, né? Que sempre o esporte, pra mim, ele acaba coordenando todos os meus pensamentos. Mas enfim, você já ouviu um comentário de um atleta, um campeão mundial de jiu-jitsu? Eu não lembro agora o nome dele, porque tem várias categorias, então não tem só um campeão, mas enfim. Ele tava falando sobre isso, sobre humildade. Ele começou falando que não tem que falar que é humilde. A gente começa assistindo o vídeo meio que discriminando ele, que ele tá sendo muito marrento. Mas quando você, que tem a mente aberta, assiste o vídeo até o fim, você entende. O que ele tá querendo dizer é que as pessoas se colocam para baixo, se colocam como inferior, e isso não deve ser feito. Você tem que ser educado, você tem que ser respeitoso. Agora, essa coisa de supervalorizar o outro e desvalorizar você, é justamente o que acontece em Cachoeira. As pessoas supervalorizam o que vem de fora e desvalorizam o seu. E a gente tem muita bagagem cultural, a gente, nossa, tem coisas lindas para mostrar. Outro exemplo é a parte, que eu sou muito ligado à natureza também, é a parte de valorizar a própria natureza. Não tem uma valorização. Por exemplo, eu fui viajar fui para Brotas, alguns anos atrás. Tem cachoeira lá pequenininha, você paga pra ela ver, negócio simples. Aqui tem cachoeira bonita e ninguém valoriza nada. As pessoas nem sabem onde é. Normalmente chega na beira do Paraíba, que é um rio maravilhoso, que poderia ser um pouco melhor explorado até economicamente, de maneira sustentável. Se faziam as corridas de canoa. Eu acho que isso ainda poderia ser feito, porque é uma coisa que não é cara, que não depende de tanta... Cultura e esporte, dá pra fazer muito com pouco. Com certeza, dá pra fazer muito com pouco. Acontece que não dá pra fazer marketing com pouco. O que acontece é isso. Então a gente vê grandes gastos em eventos esportivos, grandes gastos em eventos culturais que dão mídia e saem caro, mas aquilo que faz mudar a vida das pessoas não tem grandes custos. Por exemplo, se você faz um campeonato de qualquer coisa... De bolinha de gude. De bolinha de gude, sim. E que você quer que faça muito aquilo, você vai gastar muito dinheiro num dia para fazer propaganda, para enfatizar. Agora, se você pega esse mesmo dinheiro e fala assim, vamos colocar 10 crianças, que seja só 10 criancinhas, se ocupando 1 hora por dia num projeto social, jogando bolinha de gude, com o mesmo valor, vai dar muito mais resultado, mas isso não dá mídia. Então as pessoas não investem. Principalmente bolinha de gude não vai dar mídia. Mas qualquer esporte, o futebol, por exemplo, eu não gosto muito de tocar no assunto futebol, porque quando eu fui secretário adjunto de esporte, as pessoas achavam que eu não ia apoiar. Eu apoiei muito futebol. Levei pra tudo quanto é evento que eu podia. Mas enfim, o que eu era contra era isso. Focar no evento e a criança lá no bairro ficar o dia inteiro sem ter atividade. Uhum. Então eu acho que às vezes compensa você gastar com um profissional que vai orientar essa criança a ser uma pessoa melhor do que orientar ela que tem que ganhar até qualquer custo. Então isso não é acaba legal. Deixando competitivo demais, né? Sim. E isso não gerar resultado, deixa frustrados pelo caminho. Você me disse uma vez que seria importante que as mulheres fizessem um curso de defesa pessoal. Inclusive a minha filha estava fazendo o curso com você. E disse que qualquer um, não precisava ser o jiu-jitsu, podia ser qualquer um. Você acha que a discriminação desses cursos existe? Então, funciona assim, quando eu digo que a mulher tem que praticar algum tipo de defesa pessoal, porque, vamos lá, fisicamente, ela é considerada mais vulnerável. É mesmo? Sim, ela pode ter a melhor personalidade que for, mas um homem forte, com uma mulher despreparada, ele pode agredir ela. Biologicamente, a gente tem que entender que biologicamente é assim. Sim. Então, o que acontece? A prática de arte marcial, principalmente o jiu-jitsu, mas não somente o jiu-jitsu, enfatiza muito não o uso da força, mas o uso da técnica, das alavancas, né? Então, assim, eu acho que o esporte já soma na vida das pessoas. A luta em si vai ter uma função muito maior do que só se defender, mas também de se sentir mais segura,
prestar mais atenção, a pessoa que pratica mais esporte é mais atenta, isso não tem como, não é discriminar, mas é diferente, a pessoa é mais ligada, a pessoa que está muito sedentária é mais lento, o raciocínio é mais lento, isso é provado, isso desde os gregos, né? Não, mas quando eu falo em discriminação do curso, eu penso assim, as mulheres, as próprias mulheres, não acham assim, eu não vou fazer jiu-jitsu porque é violento, eu não vou fazer jiu-jitsu porque é pra homem. Então, na verdade, é mais medo. É mais medo. O preconceito, eu vou me machucar, eu vou... Ou então, é marido ciumento. E assim, é um ambiente que as pessoas se surpreendem, porque o respeito é grande, a capacidade de se desenvolver é gigantesca, porém, se machucar, é muito mais difícil se machucar num esporte de luta do que num esporte coletivo, por exemplo. Por quê? Dentro das regras da luta, você já fica esperando algo acontecer que pode te machucar ou não. Agora, quando você é pego num esporte, né? Por exemplo, futebol, a pessoa te pega por trás sem você esperar, o que acontece? Você se machuca, porque aquilo não está dentro da regra do esporte. Então o elemento surpresa que é o perigoso. Agora, na luta não, na luta você está o tempo todo ligado, acaba não se machucando. Salvo raras exceções, por exemplo, eu falo que quem se machuca mais é quem treinou por muitos anos, é graduado e para. Porque quando ele volta, acha que o corpo está igual ao que era antes. Agora, quem vai começar, uma dica aí pra mulherada, quando vai fazer as primeiras aulas, fica tão assim, com medo, que se cuida tanto, se previne tanto, que é praticamente impossível se machucar. Então perfeito. Eu gostaria de falar muito mais com você aqui, mas meu tempo já está acabando. Então eu vou perguntar quais são os seus projetos atuais. Então, hoje eu estou trabalhando com aula bem focado nas minhas aulas de jiu-jitsu mesmo, fortalecendo a equipe. Eu fiquei um tempo dividindo muito meu tempo, agora eu estou bem focado nisso. Trabalho com vídeo ainda, fotografia por lazer, tá? Gosto muito. Recebi uma proposta de reativar uma marca minha, a Estigado. Vou ter a resposta essa semana de investimento, se eu vou reativar ou não. Mas assim, minha paixão, minha religião, aquilo que me move, aquilo que me fez conhecer você e outras pessoas foi o jiu-jitsu. Então assim, muitas vezes eu fico meio chateado que o jiu-jitsu ele me onera muito, mas se eu for puxar mesmo o que é o Juan, é o jiu-jitsu, porque assim, eu fui arrastado pra política, eu não pedi pra entrar na política, fui arrastado pra política por causa do jiu-jitsu. Eu aprendi a trabalhar como designer por causa do jiu-jitsu. Eu comecei a fotografar por causa do jiu-jitsu. Eu comecei a filmar. Por exemplo, as corridas de aventura que eu filmo é porque um aluno meu tem uma agência e me levou um dia pra ajudar. Uhum. E eu peguei a câmera e comecei a filmar e acabaram usando as minhas imagens. Eu fiquei tão feliz de ver minhas imagens publicadas. Então é tudo consequência. Tudo consequência do jiu-jitsu. Então, assim, é minha religião. Então eu tenho muito a que agradecer e agora eu vou dar cada vez mais atenção para isso. Eu não posso deixar de influenciar, porque tem muitas pessoas ali que usam o jiu-jitsu como referência como eu. Então eu não posso deixar isso como segundo plano, isso é primeiro plano. E você pode deixar um contato para as pessoas que quiserem entrar em contato com você? Ou... Então, quem quiser ver fotografia, algumas coisas... Tem muita coisa de família, mas tem alguma coisa ou outra artística também. Meu Instagram é @estrangulamento. Mas não estranha não, tá, gente? O estrangulamento é nome de golpe, apesar de parecer agressivo, né? Bem antigo até, mas enfim. @estrangulamento é meu Instagram. No Facebook, consegue me achar no facebook.com/juan.stigado, STIGADO. E aí por ali me acha. Então tá ótimo, muito obrigada. E esperamos você outras vezes para falar de outras coisas ainda, porque ficou faltando. Isso, muito obrigado a vocês. Sintonia Cultural na 105,9.